Porque o Evangelho de Cristo, o Evangelho genuíno, ofende as pessoas. Hoje as pessoas que ouvem esse Evangelho, elas se sentem ofendidas. Mas por que será que o Evangelho de Cristo, o Evangelho genuíno, ele ofende as pessoas? Na verdade, essa ofensa não é bem uma ofensa. É a clareza dos nossos atos manifesta naquilo que nós achamos ser correto e na verdade é errado e vergonhoso. As pessoas hoje não conseguem aceitar essa verdade. Eu fico pensando sobre a verdade do Evangelho e eu vejo que o Evangelho em sua essência, sendo pregado ele primeiramente por João Batista, ele levou as pessoas a se arrependerem. Afinal, esse era o tema básico da pregação de João Batista, né? Arrependei-vos, arrependei-vos. Quando nós olhamos essa palavra arrepender, nós observamos que não há um meio de arrependimento sem que a gente tenha uma clareza das nossas más obras, sem que nós possamos ter a chance, a oportunidade de reconhecer o quanto temos sido falhos concernente ao princípio de Deus, o quanto nós estamos andando na contramão do que Deus deseja. E não há outra maneira a não ser expor essa clareza, expor esse erro. Então, nem todos, a grande maioria não gosta disso. Afinal, João Batista, que saiu pregando arrependei-vos, o seu final não foi ajuntar 3.000 homens aos seus pés, não foi ajuntar 5.000 pessoas numa mesma igreja, não. O seu final foi morrer, ter a sua cabeça decepada. Então nós observamos que esse evangelho ele leva um descontentamento para as pessoas, porque ele expõe o erro, ele expõe a falha, ele expõe a necessidade que nós temos de nos arrepender. Então eu fico pensando, né, como eu disse, hoje nós temos um evangelho que facilita as coisas, um evangelho que não expõe o erro, que não expõe a vergonha aos nossos atos, não expõe nada disso e as pessoas se acostumaram a esse evangelho. Então, quando se ouve o verdadeiro evangelho, o arrependei-vos, as pessoas na verdade se sentem ofendidas. Não há como nós nos arrependermos sem que nós possamos olhar para as nossas obras e ver que é motivo de vergonha, que não tem sido algo glorificante a Deus, algo bom ao Senhor. Então não há como nos arrepender sem saber o que nós fazemos de errado. Não há como nós alcançarmos perdão e não há como sermos alcançados pelo perdão de Deus, pela misericórdia de Deus, sem que nós venhamos reconhecer por que precisamos dessa graça, por que precisamos da misericórdia do Senhor. E só há um meio de reconhecer isso, que é através do arrependimento. E o arrependimento ele só virá quando a clareza das nossas obras ela for colocada em pratos limpos, em uma mesa branca onde nós possamos observar o quanto nós temos falhado, o quanto nós temos errado como cristãos, como aqueles que querem aceitar a graça de Deus. Eu quero deixar essa mensagem a você que está me ouvindo, para que você venha refletir um pouco sobre aquilo que você tem ouvido de Deus. Na verdade, se o Evangelho ele te constrange, se o Evangelho ele te machuca, se o Evangelho que você lê na Bíblia, que muitas vezes você ouve, né? Não digo pela grande maioria, porque infelizmente não é isso que acontece. A grande maioria acha e tem seguido um Evangelho fácil. Mas eu digo por aquelas palavras que realmente dói dentro do seu coração, que você se sente humilhado, vamos colocar assim, que você se sente envergonhado por quem você é e por aquilo que você faz. Se você tem ouvido esse Evangelho, saiba que é esse o único Evangelho que tem o poder para te levar ao arrependimento. Esse é o único Evangelho que tem a verdadeira capacidade de levar as pessoas ao reino de Deus. Porque João Batista já iniciou o seu ministério e seguindo por Cristo, onde ele dizia: arrependei-vos para que o reino de Deus se achegue a vocês. Esse reino de Deus é o Espírito Santo. É Ele quem trabalha no homem, convencendo o homem do pecado, do juízo e da justiça. Sem que o Espírito Santo ele possa atuar em nós, é impossível que nós tenhamos o reino de Deus em nós. É impossível que nós venhamos ser levados ao perdão. É impossível que nós venhamos ser levados a um conhecimento de Deus.
Afinal, nós nunca aceitaremos ser corrigidos por Ele, nós nunca aceitaremos andar nos padrões que Ele nos ordena, nos padrões que Ele deseja para nós. Não doutrinas religiosas, não doutrinas de igrejas, mas a doutrina bíblica, a santa doutrina que que o livro de Timóteo nos relata, né, que Paulo escreve para Timóteo: pregue a palavra, Timóteo, insista a tempo e fora de tempo, reguardas, ensines, né, repreenda com toda longanimidade e doutrina. Essa doutrina, a palavra de Deus, ela é a única que pode nos fazer conhecer esse Espírito por intermédio de um arrependimento. Não há como nós vivenciarmos o Evangelho de Deus hoje, o Evangelho genuíno, sem que haja a clareza dos fatos, onde nós possamos nos envergonhar das nossas obras e sermos levados ao arrependimento. Arrependei-vos, e o reino de Deus se achegará a vocês. Doa o que doer no Evangelho que você ouça, o Evangelho genuíno. Mas sabe que esse Evangelho que dói é também o único que tem o poder para te curar. Esse Evangelho que hoje pode te ofender, te machucar, pode te constranger, é o único Evangelho que Cristo deixou na terra com a capacidade de restaurar o caráter, a vida do ser humano. Então não se entregue às vãs filosofias, não se entregue às palavras enganadoras de lobos mentirosos que na verdade dizem o que as pessoas querem ouvir, falam o que eles desejam. Se entregue ao verdadeiro Evangelho, que muitas vezes vai doer, vai te envergonhar, vai te chocar, mas ele vai te trazer a graça, vai te trazer o arrependimento, vai te trazer o Santo Espírito de Deus atuando em sua vida, para que você não seja mais guiado pela sua carne, pelas suas emoções, pelo aquilo que você tem colocado o seu tesouro, por onde você tem colocado o seu tesouro, mas você será guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque o Evangelho genuíno, ele nos faz verdadeiramente arrepender, nos constrange muitas vezes, dói, muitas vezes ele nos ofende, mas se não nos ofendesse, se não nos constrangesse, nós nunca nos arrependeríamos. E sem arrependimento não há como ser casa de Deus, não há como ser morada do Espírito Santo. Afinal, a obra primordial dele no ser humano é convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Se ele precisa convencer, significa que nós não estamos sozinhos, nós sozinhos não estamos convencidos que somos falhos, que necessitamos do perdão de Deus. Então o Evangelho ofende justamente para que o Espírito Santo possa trabalhar em nossas vidas, para que ele possa nos mostrar o quanto somos falhos, porque nós não aceitamos, porque nós não nos arrependemos da vida que levamos. Então a sua obra é nos arrepender, nos convencer que nós devemos nos arrepender. E só há um meio, o genuíno Evangelho, o Evangelho verdadeiro, que levou João Batista, o primeiro pregoeiro desse Evangelho, à morte, que levou Jesus Cristo à morte, que levou o primeiro mártir da Bíblia, o primeiro mártir do Evangelho pregado por Jesus Cristo, Estevão, à morte, que levou Paulo, Silas, tantos outros, Pedro, André, tantos outros à morte. Esse Evangelho que ofendeu a muitos e que poucos o aceitaram, mas os que aceitaram, de fato, mesmo ofendidos, aceitaram e se arrependeram. E por isso tem um lugar no céu, tem um galardão. Que você seja um desses também, mesmo que o Evangelho te ofenda, mesmo que o Evangelho muitas vezes te machuque, cause feridas dentro de você. Saiba que o Evangelho ele veio para te salvar, ele não veio para alimentar o seu ego, ele não veio para fazer a sua vontade, ele veio para nos mostrar o quão miseráveis somos, o quão necessitamos da graça de Deus. Por isso, aceite o verdadeiro Evangelho, aquele que te constrange, aquele que muitas vezes te envergonha, mas aquele e o único que pode te salvar. Deus te abençoe.